Estou aqui novamente numa madrugada silenciosa, tentando não acordar as cachorras da vizinha para um novo programa e um programa que é a nova versão de uma autoentrevista. Lá atrás, no segundo programa que eu fiz nesse canal, era uma autoentrevista também, e eu acho que esse formato permite que a gente fale com mais liberdade de alguns assuntos esporádicos sem ficar centrado num único assunto por programa, né? Então acho bacana esse formato que permite que a gente passeie um pouco por algumas coisas. E claro, as perguntas que eu trago geralmente são perguntas que eu realmente ouço ou realmente ouvi durante a minha carreira como crítico e professor. Então não são, podem ser agora algo que eu faço aqui mais pro programa, mas elas refletem as perguntas que eu realmente ouvia em sala de aula ou por e-mail, me mandam por mensagem de Facebook, o que for. Ou mesmo em conversa de bar com algum amigo, às vezes eu ouço perguntas assim. Então eu trago para cá de forma a tentar atingir mais pessoas, né? Falar para mais pessoas sobre essas respostas que eu eventualmente já tenha dado. Então me parece um formato interessante que me lembra sempre o João César Monteiro, né, que escreveu a sua autoentrevista no Tempo e o Modo, na revista portuguesa, e é um dos textos mais saborosos que eu li. Claro que aqui não é texto, não tem como, e eu não tenho a verve genial do João César Monteiro, mas enfim, é uma inspiração, vamos dizer assim. E se eu conseguir chegar a 10% do que ele fez, eu acho já está válido. A primeira pergunta, que é mais recente, né, que já me fizeram, você não faz roteiros dos vídeos, você não faz roteiros do que você fala? Acho que já deu para perceber que não, né? Aqui eu fiz um roteirinho com pequenas perguntas, mas eu não costumo. O vídeo passado, por exemplo, do Fellini, eu não fiz nada, eu não usei nem as anotações que eu usava em aula, porque se eu usasse aquelas anotações, eu ia ficar um vídeo de 4, 5 horas, não ia dar, muitas coisas para falar, então eu meio que deixei que a lembrança me comandasse e eu acabei falando dos filmes que mais me chamaram a atenção na última série de revisões. Me parece que fazer roteiro nesse caso de um vídeo que eu não sei quem vai ver em que situação, mas sei que vocês vão ver, mas eu não sei exatamente quando, não é instantâneo, né? Não é uma live. Me parece que trai um pouco o espírito, segundo o que eu entendo que deve ser esse canal, né? Um canal muito solto, muito livre, como se fosse uma conversa de bar, né? Eu tentando aqui conversar como se a gente estivesse num bar, uma conversa entre amigos aqui, e que vocês vão ver não necessariamente no mesmo momento. Então, por essa ideia, eu prefiro não fazer roteiros, né? O que eventualmente pode acontecer de eu fazer um roteirinho mínimo com alguns tópicos, de acordo com o tema, talvez, mas tem sido raro, não tem sido frequente nesses vídeos deste canal. Segunda pergunta, eu ouço muito, já escutei bastante, ou variações dela, né? Ou até acusações, né? Não questões, mas acusações que vão nesse sentido, que é a de você como um crítico, ou seja, eu como um crítico aceito críticas? E aí a minha resposta é obviamente sim. Ainda que em toda a minha carreira não tenha havido, eu não tenha topado com nenhum crítico mais duro comigo do que eu mesmo. Eu acho que o crítico mais rigoroso e mais duro que eu tenho de mim sou eu mesmo. Porque eu costumo, enfim, sempre que eu termino um texto, por exemplo, eu acho, puxa, podia ter feito muito melhor. Ou termino uma aula, puxa, a aula podia ter sido muito melhor. Mas eu percebo que os alunos eventualmente gostaram, percebo alguns textos eu tenho um retorno, puxa, esse texto é ótimo, não sei o que lá. Mas existe sempre uma frustração, né, que nos acompanha
nessa área, eu acho que a gente aprende um pouco a lidar com essa frustração, que é a de saber que nunca a gente vai conseguir externar o que tem na nossa mente da maneira brilhante que ela está formulada aqui dentro, né? Eu tenho muitas. Aqui não, porque são perguntas mais soltas e tal. Mas normalmente numa entrevista ou num texto mesmo, eu tenho uma formulação que é muito bem feita, mas na hora de colocar no papel ela não sai do jeito que eu tinha pensado anteriormente. Eventualmente se aproxima, eventualmente fica parecido, fica muito próximo, mas muitas vezes eu não consigo atingir esse nível. Então, quando acontece isso, de eu não conseguir nem chegar perto, meu lado autocrítico se pronuncia de maneira muito forte, né? E eu também, sempre que eu vejo, precisa ter uma crítica da crítica. Sempre que eu vejo isso, geralmente quem disse isso não entende nada do que é a crítica. Então, quem poderia fazer uma crítica da crítica é um crítico, né? E um crítico que tenha mais ou menos os mesmos princípios, os mesmos preceitos, a mesma postura que o crítico que ele está criticando. Então, se alguém quiser me criticar, não adianta me criticar falando que eu sou muito rigoroso, ou não, se é um dos críticos que gostam de tudo, ou você é muito bonzinho, se é um dos críticos que não gostam de nada, você é inimigo do cinema brasileiro, se é um dos críticos que gostam de tudo quanto é filme brasileiro. Então, esse tipo de coisa não adianta, não vai me ajudar em nada esse tipo de crítica. Porque eu vou olhar e falar, vindo de quem vem, não porque a pessoa é ruim, porque o crítico é ruim, mas porque não responde pelos mesmos parâmetros, né? Não tem na postura diante do cinema e na postura do que deve ser um crítico o mesmo pensamento que eu, sem querer dizer que eu esteja certo e a pessoa que me critica esteja errada, mas existe essa defasagem que é insolucionável ali, então não vai me ajudar nada, dependendo de quem me criticar. Eu já tive críticos que me ajudaram muito, né? Já tive amigos mesmo, né? Eventualmente nem que são críticos, mas que me criticaram desde ali a juventude, desde a adolescência, e me ajudaram muito com suas críticas, porque eu olhei e falei, puxa, ele tem razão. Eu fiz uma autoanálise, foi dolorido quando eu recebi a crítica, e uma delas foi recente, aliás, tem uns 4 anos, eu diria. Teve uma mais recente, mas com a qual eu discordei totalmente, assim, não me ajudou em nada. Só me ajudou a ficar um pouco triste porque eu achei que esse amigo não me conhece bem, né? Mas uma outra que foi que me pegou em cheio, que eu não tinha pensado e eu fiquei. Qualquer dia eu falo, eu não vou falar agora não. Mas qualquer dia eu falo, porque são críticas muito valiosas para mim. Talvez não seja o momento ainda de falar. Mas então eu aceito sim críticas, mas não necessariamente todas que me fazem, né? Algumas eu penso muito, algumas eu falo, puxa, foi injusta, mas tem lá o seu lado de verdade. E algumas eu falo, muito boa, é isso mesmo, eu preciso melhorar nesse aspecto. E eu acho que é um aprendizado constante, né? Não só de ser crítico, mas ser humano mesmo, de ser uma pessoa que tente dar o seu melhor em tudo que faz, mesmo que não alcance esse melhor. É o melhor que eu posso fazer, não é o melhor que todos podem fazer. É mais ser o melhor crítico que eu possa ser, né? E o melhor professor que eu possa ser. Então, quanto mais essa distância é diminuída, melhor, né? Quanto mais a distância entre o que eu posso ser e o que eu efetivamente sou for pequena, melhor para o meu trabalho. Aí a terceira pergunta, que já me fizeram muito, principalmente em palestras ou oficinas de crítica. Já foi pressionado para fazer uma crítica positiva ou negativa?
nunca dos veículos para os quais eu escrevi, mas eventualmente por outros críticos, menos por diretores, mas mais por produtores, assessores de imprensa. Isso geralmente acontecia. Não chega a ser uma pressão, né? É uma pressão um tanto velada, vamos dizer assim. Olha, você fala muito mal dos filmes, você é muito malvado, você é muito rabugento. Esse tipo de coisa que a gente ouve de quem tem interesse em que a gente não seja tão rabugento. E aí nunca vão ficar felizes, porque se eu faço 15 críticas e 12 são positivas e 3 negativas, eles vão pegar no pé dessas 3 negativas. Tem que ser tudo meio que chapa branca, né? Então acho que a pressão vem mais nesse sentido. Eu nunca tive, nem no UOL, nem na Folha, nem no Olhar Digital, nem na Movie, nenhum lugar que eu tenha escrito, na Contracampo, obviamente não. Nenhum lugar que eu tenha escrito eu tenha tido essa pressão, né? Talvez a pressão seja interna, talvez a pressão seja, por exemplo, se eu falar mal desse filme, vai pegar mal pra mim, vai pegar mal, mas eu não cedo a essas pressões. Se eu não gosto do filme, eu falo mal do filme. Eu lembro de um filme, também não vou falar qual é, porque vai entregar a pessoa, mas é um filme que eu falei, depois desse texto nunca mais vão me chamar para escrever na Folha. Isso foi em 2013, eu acho que foi em 2013, foi no meu primeiro ano da Ilustrada. Eu já escrevia na Folha, mas nos guias ali, né, desde 2008. Mas na Ilustrada, e acho que isso foi depois de uns 6, 7 meses que eu estava escrevendo com frequência na Ilustrada, e eu falei, eu acabei de me entregar o meu último texto, porque depois dessa vão pedir minha cabeça, porque eu não podia ter criticado, ninguém quis fazer a crítica sobre tal filme, e eu não podia. Eu senti que eu não podia falar mal, mas eu falei, não, que seja a minha última crítica, mas esse filme é um horror e eu vou falar muito mal. E para minha surpresa não, eu continuei escrevendo, não levei nenhuma chamada de atenção, nada. Então a pressão eu acho que vem mais de assessores de imprensa, de distribuidores, de produtores. De diretores, curiosamente, nunca recebi pressão. A não ser um diretor que uma vez queria me bater, porque ele ficou muito zangado com o título que deram para uma crítica minha, que não fui eu que dei o título. Aí depois um amigo, um amigo meu, que era amigo do diretor também, explicou, olha, mas não é ele que dá essa crítica. Aí ele se acalmou e tal. Mas curiosamente ele ia sempre era num festival e ele ia sempre na sala de imprensa no momento em que eu estava vendo o filme, né? Então ele nunca chegou a me pegar lá. Ainda bem, porque eu não sou super pacífico, imagina, ele ia tomar um soco ali de um diretor raivoso sem ter culpa de nada. E eu nem fiz um texto tão negativo. Era um texto que dizia algumas qualidades do filme e falava de alguns problemas que eu via. Não era um texto assim. Mas enfim, eu acho que essa pergunta já está respondida. Eu acho que bastou. Eu tinha mais uma aqui, mas ela exige um volume 3, autoentrevista volume 3, porque senão vai ficar muito longo. Então, sobre ela eu respondo depois, tá bom? Então, fiquem sintonizados no canal, que o volume 3 vem daqui a alguns vídeos, algumas semanas. Não vai ser em seguida, ou talvez seja em seguida, não sei. Nada é muito programado aqui, prefiro deixar tudo meio solto, ok?